Olá, meus queridos e minhas queridas, a paz de Jesus Cristo, na proteção de São José e amor de Maria. Vamos para o terceiro vídeo da série Deus ainda está trabalhando em você. Meus queridos e meus irmãos e minhas irmãs, eu quero que você guarde, e guardemos todos nós juntos, não é? Uma verdade em nossos corações. Deus não trabalha apenas nos momentos de vitória. Deus também trabalha nos momentos de dificuldade, dependendo até mesmo de perdas. Basta vermos a história dos santos. Perda para ganhar. No canal Texto Filho de São José tem até alguns vídeos que eu falo um pouquinho de cada um deles, inclusive alguns que perderam a vida. Mas enfim, esse não é o momento. Assiste os vídeos passados sobre os santos e vocês vão ver alguma coisa que eu falo sobre alguns santos, alguns homens e mulheres de Deus, que hoje intercedem por nós. Assim eu creio e acredito que todos aqueles que professam, né, a fé, não é, na bíblica, cristocêntrica e na igreja, sabe e creem como eu creio. Muitas das vezes, nós queremos entender tudo aquilo que acontece conosco. Queremos respostas imediatas, queremos saber por que determinada situação chegou, por que determinada porta se fechou, por que determinada luta apareceu em nosso caminho. Mas nem sempre temos todas as respostas no exato momento. A fé, ela também confia, a fé também, perdão, significa confiar quando não conseguimos enxergar ou entender ou termos as respostas para as nossas perguntas. Logo, é continuar caminhando quando o caminho parece escuro. É acreditar que Deus continua segurando nossas mãos, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer que estamos sozinhos. Há momentos em que Deus permite certas batalhas não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos transformar. O ouro pesado, né? O ouro ele passa, pesado não, o ouro ele passa pelo fogo para ser purificado. A árvore enfrenta ventos fortes e cria raízes mais profundas. Assim também acontece conosco. As lutas, elas podem nos ferir, mas as mãos de Deus, ela também pode nos transformar através dessas lutas. Talvez você esteja passando por um processo que não entende hoje, mas um dia olhará para trás e perceberá e poderá até dizer: foi aquele momento difícil que Deus começou uma grande mudança em minha vida. Meu irmão, minha irmã, não pense que Deus esqueceu de você, assim como não esqueceu de mim e não esqueceu e jamais esquecerá de nenhum de nós. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Às vezes ele está trabalhando no invisível. Às vezes ele está preparando aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem ver, não conseguem enxergar. A semente fica escondida debaixo da terra antes de produzir frutos. Parece que nada está acontecendo, não é? Mas existe um processo acontecendo. Existe uma transformação. Assim também a nossa caminhada com Deus. Existem fases em que parece que nada muda, mas o Senhor continua trabalhando. Ele está tratando o nosso coração. Ele está fortalecendo nossa fé. Ele está nos ensinando a depender mais dele, menos das nossas próprias forças. Porque muitas das vezes o ser humano só percebe a sua necessidade de Deus quando descobre que suas próprias forças são limitadas. E isso não é uma derrota. Isso é uma oportunidade de aproximação. Quando reconhecemos nossas fraquezas, abrimos o espaço para experimentarmos a força de Deus. O apóstolo Paulo também ele viveu essa realidade. E ele pediu ao Senhor que retirasse uma dificuldade de sua vida, mas Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Dá uma olhadinha lá. Veja que Deus não prometeu a Paulo, né, ao apóstolo Paulo, uma vida sem problemas.
Deus prometeu graça para enfrentar os problemas. E é essa mesma promessa que vale para cada um de nós nos atuais dias e nos atuais momentos. Talvez Deus não retire imediatamente todas as nossas dificuldades nessa caminhada, nesse processo, mas Ele pode renovar nossas forças para que você e eu e nós atravessemos cada uma delas olhando e firmados nele. Ele pode colocar paz onde há desespero. Ele pode colocar esperança onde havia tristeza. Ele pode colocar coragem aonde havia medo. Ele pode colocar luz aonde havia escuridão. Meu querido e minha querida, irmão e irmã, existe algo que precisamos compreender. Não podemos permitir que a dor seja maior do que a nossa esperança. A dor existe. O sofrimento existe. As dificuldades existem. Mas Deus também existe. E Deus é maior que tudo isso. O problema é que muitas das vezes nós damos mais atenção ao tamanho das tempestades, ao tamanho dos problemas, ao tamanho da dificuldade, do que ao tamanho do Deus que está conosco. Os discípulos também fizeram isso. Quando estavam no barco e uma tempestade começou, eles olharam para as ondas para ver e para o vento, olharam para o perigo. E esqueceram que Jesus estava com eles no barco. Quantas vezes fazemos as mesmas coisas? Já pensou? Olhamos tanto para os problemas que esquecemos da presença de Cristo. Olhamos tanto para as dificuldades que esquecemos das promessas de Deus. Olhamos tanto para aquilo que perdemos que esquecemos daquilo que ainda temos. E uma das maiores bênçãos que temos, se é que eu posso usar isso, é saber que Deus permanece conosco em todo o tempo, em toda hora, em todo momento, em toda circunstância. Você e eu, nós podemos de repente, perder muitas coisas nesta vida, mas podemos perder os bens, podemos perder as amizades, podemos perder as oportunidades, podemos até enfrentar os momentos de solidão, mas jamais perderemos Deus. Por quê? Porque você e eu, nós pertencemos a Deus. E quando nós pertencemos a Ele, permanecemos em Deus, encontramos nele a maior riqueza. Porque a maior riqueza é estarmos na presença dEle. Porque tudo nesta vida é passageiro, é momentâneo, é circunstancioso. O dinheiro passa, a fama passa, a beleza passa, os aplausos passam, a saúde passa, os reconhecimentos passam. Mas o amor de Deus permanece. Entenda isso, meu jovem, minha jovem. Por isso, não construa a sua vida apenas naquilo que é temporário. Construa a sua vida naquilo que é eterno. Construa a sua vida na palavra de Deus. Construa a sua vida na oração. Construa a sua vida na fé. Construa a sua vida em Cristo. Porque quando a nossa vida está firmada em Jesus, podemos até passar por tempestades, mas não somos destruídos. Podemos até chorar, mas não perdemos a esperança. Podemos até cair, mas Deus nos levanta, pois é Ele que nos sustenta. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja hoje precisando ouvir isso, porque não é acaso que você está aqui. E eu preciso lhe dizer, você não é um caso perdido. Você não é apenas os seus erros, entenda. Você não é apenas suas quedas. Você não é apenas aquilo que fizeram contra você. Existe uma identidade maior em sua vida. Antes de qualquer pessoa ou coisa, enfim, dizer algo sobre você, Deus já tinha e tem um propósito para a sua vida. Antes que alguém apontasse seus dedos para lhe mostrar os seus defeitos, ou lhe relembrar o que se foi ou deixou de ser, Deus já conhecia suas qualidades e tudo sobre você.
Antes que alguém rejeitasse você, Deus já havia demonstrado o seu maior amor, entregando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, por você. Quer amor maior? A cruz é o maior exemplo e prova viva do amor de Deus pela sua vida. Jesus não morreu por pessoas perfeitas, que não errariam jamais, que não errariam, ou que jamais fosse cometer alguma situação desagradável. Jesus, ele morreu por pessoas que precisavam ser restauradas, curadas, redimidas, purificadas, perdoadas, moldadas, transformadas. Jesus morreu por você, por mim, por cada um de nós. Por isso, nunca diga, Deus não pode me perdoar. Ah, nunca diga, minha vida não tem mais jeito. Nunca diga, eu fui longe demais. Enquanto você tiver um coração disposto a se voltar para Deus, existe um caminho, e esse caminho é Cristo. Enquanto houver arrependimento, existe restauração, renovação, transformação. Enquanto houver fé, existe esperança, e se a fé está se desvaindo, peça que Ele lhe dá através do seu Santo Espírito. Mas esta esperança precisa nos levantar a nos levar, na verdade, a termos uma atitude. Deus quer fazer algo em você, como em mim, como em cada um de nós, algo novo, mas precisamos permitir que Ele transforme também nossas escolhas. Precisamos olhar para aquilo que tem alimentado nossa mente, precisamos olhar para aquilo que tem ocupado o nosso coração, precisamos avaliar os caminhos que estamos seguindo, porque não basta querer uma vida nova, mantendo os mesmos hábitos que nos afastam de Deus. A transformação, meu irmão e minha irmã, ela começa quando decidimos entregar tudo ao Senhor. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos, nossas feridas, nossa história, o nosso tudo, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que estou. Porque quando Deus recebe algo, Ele não destrói, Ele restaura, Ele cura, Ele transforma, Ele renova, Ele molda, e Ele levanta, e Ele ergue, e Ele faz brilhar, e Ele faz resplandecer a sua graça, a sua misericórdia, a sua piedade, a sua compaixão, a sua benevolência, o seu amor. E Ele te ama, assim como a mim e a todo aquele que queira se chegar a Ele. Reflita sobre isso. E vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. E fique na paz de Jesus Cristo. Que o Pai das luzes lhe ilumine. E até o próximo vídeo com o tema, na continuação, não é, do nosso tema, Deus ainda está trabalhando em você. Até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.